Olá. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na Umbanda, sabe? Essa religião que é tão brasileira. Temos aqui um material bem interessante, ele é baseado em umas reflexões do Theobin Alves e fala muito de acolhimento, mas também, das barreiras, do preconceito que ela ainda enfrenta. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender essa mensagem principal de aceitação que a Umbanda parece ter e, ao mesmo tempo, investigar um pouco as raízes da desinformação, da rejeição, tudo pela ótica dessa fonte que a gente tem. E o ponto de partida é uma frase que atribuem a ele que resume bem a coisa toda. Aceito todos, mas nem todos me aceitam. Forte, né? Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. É um paradoxo bem central mesmo. Como que uma religião que a fonte descreve como filha do povo, da fé e da esperança, que se propõe a acolher, acaba sendo alvo de tanta hostilidade. O material sugere que essas barreiras são feitas tipo de ignorância, de medo e até de uma manipulação histórica. Essa dinâmica aí, bem complexa, que a gente precisa tentar desvendar um pouco melhor. Exato. Vamos começar então por essa essência inclusiva, como a fonte coloca. O material diz que a Umbanda nasceu do amor, da mistura, da inclusão. Não é uma origem qualquer, né? Já aponta para essa vocação de abraçar a diversidade desde o comecinho. Fala que é filha do povo, do sofrimento, da fé e da esperança. Parece que brotou mesmo da experiência do Brasil, sabe? Dessa vivência coletiva. E essa vocação para acolher se mostra, segundo a gente leu, na política de portas abertas do terreiro. A descrição é bem direta, assim. No terreiro entra o rico e o pobre, o branco e o negro. Sim. O católico, o ateu, o evangélico, o espírita, o curioso, o descrente. Quer dizer, parece que não tem filtro na entrada, né? Quem busca acha a porta aberta. É uma abertura total, pelo que o texto indica. E não fica só no discurso, né? O material detalha como isso acontece na prática. Todos são acolhidos da mesma forma, com um copo d'água, um passe, que a gente entende como essa prática de limpeza, de reequilíbrio energético, né? Muitas vezes com as mãos, ervas. Exato. Uma prática de cuidado. Um conselho e o mesmo carinho. O foco parece ser nessa igualdade de tratamento, não importa a origem, a crença, o motivo da pessoa estar ali. E essa postura, né, essa abertura radical que a fonte descreve, talvez seja um dos pontos mais marcantes. É interessante pensar como, segundo essa visão, essa mesma característica que define a Umbanda como um lugar de inclusão pode ser, paradoxalmente, uma das fontes do estranhamento ou até da rejeição que ela sofre. A ideia de aceitar todos, assim, na prática, pode acabar desafiando umas noções mais rígidas de pertencimento ou de verdade única, sabe? Faz sentido. Essa abertura total, sem filtros aparentes, ela meio que destoa de outros modelos onde as barreiras são mais claras, né? E isso leva a gente direto para o outro lado da moeda, o preconceito. Como que a fonte explica as raízes desse "nem todos me aceitam"? O que está por trás disso? Olha, o material que a gente tem é bem analítico nesse ponto. Ele aponta para um tripé, assim, que sustentaria o preconceito: a ignorância, o medo e a manipulação. São 3 pilares que estão ligados, né? Pelo menos na visão que está ali apresentada. Ignorância, medo e manipulação. Vamos ver cada um. A ignorância primeiro. Isso. A fonte argumenta que, basicamente, muita gente não faz ideia do que é a Umbanda. O que se sabe, muitas vezes, vem do ouviu dizer, sabe? Informação picada, distorcida, passada por gente que também não conhece direito. E é nesse vácuo de conhecimento que cresce o estigma, como associar a Umbanda, de forma geral, a macumba ou... Que é um termo usado de forma bem pejorativa e super imprecisa, né? Acaba virando um balaio para colocar um monte de religião de matriz africana, ignorando tudo que elas têm de diferente e específico. Exatamente. A fonte menciona essa associação com macumba ou coisa do mal como resultado direto dessa ignorância é a repetição do rótulo sem conhecer a prática, a filosofia, a história.
Vira um ciclo vicioso, né? De desinformação que se alimenta dela mesma. Tá, esse é o pilar da ignorância. E o medo, como ele entra nessa equação? Bom, o segundo pilar, o medo, aqui a análise da fonte fica bem interessante, eu achei. Sugere que a Umbanda pode assustar alguns setores, porque ela apresentaria uma força espiritual mais direta, mais acessível para todo mundo. A ideia, como está no texto, de que o poder divino está dentro de cada um, sem precisar depender só de livro sagrado antigo ou de uma hierarquia super rígida de intermediários para acessar isso. Ah, então a fonte está sugerindo que não é só um medo do desconhecido, mas talvez um medo de perder o controle da narrativa da fé, um receio de que essa espiritualidade mais acessível possa, sei lá, diminuir o poder de instituições ou de figuras que se colocam como esses mediadores essenciais. Precisamente. A fonte usa uma expressão forte. Diz que assusta quem vive de impor fé. A sugestão é essa mesma. Um modelo espiritual que, empodera o indivíduo na sua conexão com o sagrado pode ser visto como ameaça por estruturas que dependem de manter essa mediação centralizada, controlada. É um medo ligado à perda de autoridade, talvez, de influência sobre o rebanho, digamos assim. Entendi. Complicado. E o terceiro pilar, a manipulação. O que a fonte diz sobre isso? E o terceiro, a manipulação. E aí a fonte toca num ponto histórico bem delicado. A argumentação é que existiu ao longo do tempo um processo meio que ativo, sabe? De ensinar a desvalorizar tudo que tivesse origem preta, africana, indígena ou popular aqui no Brasil. Essas expressões culturais, religiosas, teriam sido rotuladas sistematicamente como erradas, inferiores, primitivas. Nossa, essa ideia de manipulação histórica é muito forte. A fonte chega a detalhar como isso teria acontecido. Por quais caminhos? O material não entra em detalhes específicos dos mecanismos, se foi pela escola, pela mídia, pelo discurso religioso dominante da época, mas foca na consequência, a criação de uma narrativa principal que marginalizava essas outras expressões. Se a gente conecta isso com a história do Brasil, dá para perceber como essa desvalorização serviu para manter hierarquias sociais, raciais. A fonte argumenta que essa construção do errado foi de propósito, para apagar ou subjugar essas raízes culturais. E vai além, né? Afirma que foi justamente dessas origens populares, africanas, indígenas, que nasceu o sagrado mais puro deste país. É uma inversão total daquela narrativa de inferioridade. É bem forte isso. Cara, é uma perspectiva muito contundente. Mostra como o preconceito não seria só fruto do acaso ou de uma ignorância passiva, mas também de uma construção ativa, histórica, com interesses por trás. E diante desse cenário todo de rejeição alimentada por ignorância, medo e essa manipulação histórica, como que a fonte descreve a resposta da Umbanda? Qual a postura dela, filosofia de ação? Olha, aqui a descrição da fonte é muito bonita, eu achei. E, de novo, conecta com aquela ideia do acolhimento lá do início. O texto diz assim: a Umbanda não condena, ela entende. Não julga, ela acolhe. Não impõe, ela mostra. Essa sequência entender, acolher, mostrar parece definir uma abordagem radicalmente diferente da condenação, do julgamento, da imposição, que a gente vê às vezes em outras interações, né? Religiosas ou sociais. Aceito todos, que a gente falou no começo, não acha? É como se a própria prática da religião, nessa visão, buscasse viver essa abertura fundamental. Sim, parece a tradução direta disso mesmo. E como isso aparece na visão que a Umbanda teria sobre ela mesma e sobre as outras religiões? O texto fala disso? Fala assim. A fonte reforça essa postura de abertura quando apresenta a visão de que não há religiões certas ou erradas, há caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus. Coloca a Umbanda como um desses caminhos possíveis, não o único, claro, mas um caminho com as suas características próprias, a presença forte dos tambores, o uso ritual das ervas, a comunicação com os guias espirituais. Que são entendidos como essas entidades de luz que orientam, que ajudam através dos médiuns, né? Exato. E um elemento crucial que o texto destaca: corações dispostos a ajudar.
É uma visão bem pluralista que reconhece que existem várias jornadas espirituais válidas. E essa descrição dos elementos tambores, ervas, guias, também lembra aquela mistura de origens que a fonte mencionou lá no começo, né? Reforça a ideia de uma religião sincrética, que junta diferentes influências africanas, indígenas e europeias na sua prática. E essa disposição para ajudar, esse foco na caridade, no auxílio ao próximo, parece ser outro pilar fundamental que o texto descreve. Sem dúvida. E essa tensão toda entre acolhimento e julgamento, aceitação e medo. Isso nos leva a outra citação bem forte do Theobin Alves, que está no nosso material. Qual era mesmo? Sim, uma frase que provoca uma reflexão bem profunda sobre como a gente lida com medo e julgamento na sociedade. A citação é: "Vai entender esse povo, que tem medo de bruxas, mas não tem medo dos que as queimaram." Uau, pesado. É uma provocação e tanto, né? Ela expõe uma contradição bem clara na forma como o medo social é direcionado. Tipo, por que temer figuras ou práticas estigmatizadas, que não se compreende direito, as bruxas, que aqui a gente pode ler como metáfora para a própria Umbanda, para o diferente, para o marginalizado, e ao mesmo tempo não sentir o mesmo medo, ou até ignorar, normalizar aqueles que historicamente usaram a força, a violência, a perseguição para impor a visão deles. Os que as queimaram representam esse poder que oprime, que silencia, que elimina o outro em nome de uma suposta verdade ou ordem. É disso que a frase parece estar falando. Então, a fonte está basicamente convidando a gente a inverter o olhar sobre o perigo. Questionar se o risco real está naquilo que é rotulado como estranho ou ameaçador, ou se ele está nas estruturas e nas pessoas que historicamente criaram esses rótulos e usaram eles para justificar violência. Exatamente. É uma crítica direta à seletividade do medo e do julgamento. Por que a gente foca a nossa apreensão no bode expiatório, na figura marginalizada, e não examina com mais crítica as estruturas de poder, as ideologias, os atos históricos que de fato causaram sofrimento e opressão? A frase meio que cutuca a gente para desconfiar do medo que nos ensinaram a ter e investigar quem se beneficia desse medo todo. Em vez de temer a bruxa, talvez a gente devesse olhar com mais cuidado para quem acendeu a fogueira e por quê. Essa análise pode revelar muito sobre as dinâmicas de poder e exclusão na sociedade, né? Nossa, isso amplia muito a reflexão, realmente. Então, tentando amarrar os pontos dessa nossa exploração aqui, baseada nessas reflexões do Theobin Alves. A gente viu a Umbanda descrita como esse espaço de inclusão quase radical, né? De portas abertas, uma religião que nasce da mistura, do sofrimento e da experiência do povo brasileiro, bem resumida na ideia do aceito todos. Por outro lado, a gente analisou o preconceito que ainda existe, o nem todos me aceitam, que a fonte atribui àquela combinação potente de ignorância, a falta de conhecimento que abre brecha para o estigma. Sim. Medo, principalmente aquele receio da espiritualidade acessível, que desafiaria intermediários e hierarquias. Certo. E uma manipulação histórica, a desvalorização de propósito das raízes culturais populares, africanas e indígenas. Perfeito. Esses 3 pontos. E como resposta a isso tudo, a filosofia da Umbanda que o material apresenta é a de não condenar, mas entender, não julgar, mas acolher, não impor, mas mostrar. Uma filosofia que casa com a visão pluralista de que existem múltiplos caminhos válidos para o sagrado. Exato. E essa jornada toda pela perspectiva da fonte deixa a gente com um pensamento final, né? Talvez uma extensão daquela provocação sobre as bruxas e quem as queimou. Se o medo do diferente, que é alimentado pela ignorância e por narrativas históricas de exclusão, pode levar à rejeição de uma prática religiosa como a Umbanda, como o material sugere, Sim. fica a reflexão. Quantos outros medos que circulam por aí hoje na nossa sociedade, medo de outras culturas, de imigrantes, de novas famílias, de ideias que desafiam o jeito que as coisas são, não são também, em alguma medida, fruto dessa mesma dinâmica, alimentados por desinformação, por ecos de narrativas de exclusão que a gente aprendeu a não questionar? Boa pergunta. E mais importante ainda, quando a gente foca nesses medos, o que será que a gente deixa de ver?
quais estruturas de poder, quais fontes reais de injustiça ou intolerância ficam fora do nosso radar crítico, justamente porque a atenção está desviada para esse outro que foi convenientemente rotulado como estranho ou perigoso. Até que ponto o medo daquilo que a gente desconhece ou daquilo que ensinaram para a gente que é errado nos impede de fazer as perguntas realmente difíceis sobre quem ganha com a manutenção desses medos e dessas divisões? Fica aí para a gente pensar, né?